Fala, galerinha, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Tiaguinho, professor de Química. Sejam bem-vindos aí ao nosso canal. Galera, quero resolver a provinha com vocês da FAMEMA. É óbvio, ainda não sei o gabarito oficial, né? Mas a gente, né, resolveu a prova aqui com muito carinho. Lógico, a gente é ser humano, estamos sujeitos a erros, né? Mas eu fiz a resolução aqui com muito carinho, galera, para vocês tirarem as dúvidas de vocês. Estou à disposição também no privado para qualquer ajuda, tá bom? Podem contar comigo. E se você não me conhece ainda, entra lá, me segue lá, tá bom? Tem o link aqui, galerinha, ó, tá? Ali embaixo, ó. Aqui, ó, tá bom? Assiste aí, digita aí, ó, seu link. Essa foto aí é a foto que está no meu canal, tá bom? Do YouTube. Minha esposa, amada esposa. Então, meu canal do YouTube é só você digitar lá, tá bem? Tiago Scorsi, tá bom? Então, eu vou começar a colocar as resoluções dos vestibulares, tá? E vou também sempre tem várias aulas já gravadas, quem quiser, tá bom? Acompanhar. Sempre vou estar colocando algumas dicas para vocês. Tá bom? Então, galera, eu vou fazer a resolução aí, ó, vou fazer a provinha da FAMEMA 2021, tá bom? Que foi domingo, agora, dia 6 de dezembro, tá bom? Então, vamos lá, espero que vocês gostem. Vou tentar usar uma didática bem legal e bem fácil, tá bom? Para vocês entenderem, tá bom? Vou tirar o vídeo agora, beleza, galera? Tirar o videozinho aí para não atrapalhar, para ficar melhor. Pronto. Beleza? Então, sejam bem-vindos aí. Que Deus nos abençoe, que a gente possa ter ótimos dias. Vamos lá. Então, a primeira questãozinha, galera, tá aí. Etileno glicol e éteres, etileno glicol, podem ser produzidos por meio da reação entre o óxido de etileno e água, ou entre o óxido de etileno e álcoois, conforme a reação genérica a seguir, em que R pode ser o hidrogênio ou um radical alquila. Tá? Bom, tá aí a reaçãozinha. Vamos entender genericamente aí o que está acontecendo, né, galera? Ó, tá aí um composto de cadeia fechada, um éter cíclico, reagindo com álcool. Bom, olha aqui que formou. Formou R-O, depois CH2, CH2, O, N vezes, e o Hzinho. Então, para isso acontecer, galera, né, vamos entender mais ou menos aqui, ó, né? O que aconteceu no reagente para formar esse produto? Então, vamos lá. Ó, vou pegar de vermelho aqui, ó. Tá vendo esse radicalzinho, ó? Esse radicalzinho não, né? Esse éter cíclico, ó. CH2, CH2, O. Tá? Ele ficou igualzinho aqui, ó, entre parênteses, ó. Olha entre parênteses. CH2, CH2, O. Ah, então. O que mais? Vamos observar. Ó, R, O. Olha lá, o RO veio para cá. Então, ficou R ligado a O. Aí, nesse Ozinho, entrou a parte que está em vermelho, certo? Estou tentando entender o que está acontecendo nessa reação para a gente depois reproduzir. Tá bom? Então, ficou o RO da parte verde. No oxigênio, entrou o éter cíclico, CH2, CH2O. E o Hzinho que estava ligado do álcool aqui, o Hzinho ficou no final. Olha lá. Ok? Então vamos lá. O diagrama mostra o fluxo de produção e separação por aquecimento de diferentes substâncias produzidas simultaneamente pela reação entre o óxido de etileno e água ou álcool. Então tá lá. Então você tem o óxido de etileno, depois você tem a coluna A, que é a coluna de expansão súbita. No B, você tem o separador. Bom, letra A. Qual é
Qual é o nome do processo de separação que ocorre no separador indicado pela letra B? Bom, aqui você pode entender que tem uma coluna de fracionamento, e você já lembra de quê? Separação dos componentes do petróleo. Então, aqui, ó, nós temos uma fração, uma cadeia, depois outra, depois outra. Percebam que aqui nós temos um radical CH2, CH2O. Aqui nós temos uma cadeia, né? Ó, CH2, CH2O duas vezes, ou seja, uma cadeia maior. Embaixo, CH2, CH2O três vezes, uma cadeia maior ainda. Ah, então eu tenho um processo, né? Chamado de, ó, qual é o nome do processo de separação? O nome do processo é destilação fracionada, que se baseia, né, nos diferentes pontos de ebulição das substâncias. Lembra do petróleo? A fração que é recolhida mais em cima é a que tem o menor ponto de ebulição. A fração que é recolhida mais embaixo é a fração que possui maior ponto de ebulição. Então, no caso, o processo aí é a destilação fracionada, né? Então, uma separação de mistura, um método usado para separar sistemas homogêneos formados por líquidos. Tá bom? Depois, olha lá o que ele pergunta. Qual é a propriedade específica das substâncias que permite a realização dessa separação? Então, a destilação fracionada, ela se baseia em quê? Nos diferentes pontos de ebulição das substâncias. Ah, então a propriedade específica... propriedade específica é o ponto, vou colocar aí a temperatura de ebulição, ou ponto de ebulição, tá bom? É a temperatura de ebulição. Bom, então tá aí uma questãozinha, esse item A bem tranquilo, não tem muito segredo, né? Você tinha a coluninha de fracionamento ali, né? E aí ele está te mostrando nessa coluna de fracionamento aí, né, a substância que é recolhida primeiro, a substância que vem depois, né? Óbvio, estou comparando só essas três frações, tá? Que a gente usou só essas três para entender o raciocínio. Nem usei a de baixo aqui, tá bom? Então vamos lá. Letra B. Considerando que o reagente ROH utilizado na reação seja o etanol, então o RH é o etanol. Então esse R aqui, ó, é o etanol. Tá aqui. É o etanol. E que N é igual a 2. N, olha lá, ó, é o éter cíclico. N igual a 2. Nós temos duas moléculas desse éter aqui. Pronto. Voltando, olha lá. Equacione a reação de obtenção do éter de etileno glicol e dê a massa molar do produto dessa reação. Vamos lá, galerinha. O que vai acontecer? Vamos entender? Olha lá, de novo. Ó, tá vendo o que a gente fez ali? Ó? A parte em verde. Ó, vou voltar aqui. Ó. A parte verde, R ligada a O. Quem que é o R? É o radical. Então, o R, O, continua, né? Ó, R ligado a O. R é o radical, então se você tirar o Hzinho, tudo que sobra aqui, ó, o radical é o CH3, CH2 e o O. Então o radical é o CH3, CH2 e o O. Aí depois do O, vamos entender? A gente vai abrir o parênteses. E aí, vem o CH2, CH2O, que é o éter cíclico, ó. CH2, CH2O. N vezes. Então, aqui vai entrar o CH2, CH2O. Olha lá. Porém, como o N é igual a 2, do ladinho ali, ó, jogo 2. E no final, que eu coloquei em azul, nós vamos ter o Hzinho. Olha lá.
Então, o Hzinho ali, ó. Pronto. Tá aí a reação. Equacione a reação. Tá aí. Agora, para ficar bonitinha, óbvio, né? Se você quiser arrumar, ó, duas moléculas, né? Eu montei para você entender certinho. Aí, agora vamos copiar certinho. CH3, CH2, OH, formando um CH3, CH2O, parênteses, CH2, CH2O, duas vezes, e o Hzinho. Ótimo. Tá aí. Tá aí a equaçãozinha, essa que tá com asterisco. Bom, o que mais que ele pede? A massa molar do produto. Vamos lá? Quem é o produto? Vamos lá, vamos copiar ele aqui, ó. CH3, CH2O, parênteses, né? Ó, CH2, CH2O, parênteses. Bom. E aí, galerinha? Vamos lá? Bom, essa parte aqui, ó, vou simplificar. Então, essa partezinha nós temos 2 carbonos, 5 hidrogênios e um O. Depois, no parênteses, ó, vamos multiplicar tudo por 2, ó. Carbono são 2. Como está tudo isso entre parênteses, ó, 2 vezes 2, 4 carbonos. H. Se você analisar o H aqui dentro do parênteses, ó, tem 4. 4 vezes 2, 8. Estou simplificando para achar massa molar. Oxigênios, 2. E o H no final. Tá bem? Então, vamos lá. Vamos achar a massa molar. Bom, vamos lá. Carboninho vale, só consultar as massas molares. Carbono vale 12, então tem 2 vezes 12, né? Porque são 2 átomos ali. 2 vezes 12. Mais 5 hidrogênios, 5 vezes. Se você analisar as massas molares, né? A massa molar do hidrogênio na tabela periódica da FAMEMA é 1,01. Tá? Então, eu vou usar as massas molares que ele deu na tabela periódica. Oxigênio, um só, 16. Mais, vamos para essa parte dentro do parênteses agora, ó. 4 carbonos. Então, 4 vezes 12. Mais 8 hidrogênios, 8 vezes 1,01. Mais 2 vezes o O, que vale 16, mais o Hzinho, que ele dá na tabela 1,01. Se você usou 1, não tem problema também, que eu estou usando as massas molares exatamente iguais àquelas que ele deu na tabela periódica. Tá bom? Então não tem segredinho, galera. Suave. Beleza? Esse item aí não tinha muito o que fazer. Tá bom? Então vamos lá. Agora é só fazer continha e somar. Vamos lá? 2 vezes 12, 24. Bom, agora é só somar. 5 vezes 1,01 dá 5,05 mais 16 mais 4 vezes 12, 48. 8 vezes 1,01 dá 8,08 mais 32 mais 1,01. Portanto, massa molar. E aí, só somar agora. Então, vamos lá. 24 mais 5,05 mais 16 mais 48 mais 8,08 mais 32 mais 1,01. Então, isso vai dar 134,14. Galera, não se esqueçam das unidades, tá bom? Ele está falando massa molar. Se fosse massa molecular, é dado em U.
Massa molar é dada em gramas por mol. Então, 134,14 grama por mol. Quem não usou aquele 1,01, né, vai dar 134 redondo, que eu acredito também que está certo. Beleza? Tem uma questãozinha interpretação de reações, né, químicas aí. Ele te deu uma reaçãozinha para você entender e fazer igual. Depois é só achar a massa molar. Tá bom? Uma questãozinha bem elaborada. Ok? Se tiver dúvida, alguma coisa, volta, dá um pause e observa. Tá bom? Questão número 2. Vamos lá. Tá aí. A reação de neutralização entre um ácido forte e uma base forte produz calor, de acordo com a equação. Então, tá aí, H+, mais OH- formando água. Só lembrando, né, como a reação tem um ΔH negativo, uma reação exotérmica. Bom, a reação ocorrida na mistura de 1 litro de solução de HCl, 1 litro de solução de HCl de concentração X, com 1 litro também de solução de NaOH de mesma concentração, ou seja, X. Realizado em um calorímetro ideal, provocou um aumento de temperatura de 0,7 graus. Liberou calor, a temperatura aumentou em 0,7 graus, a solução final. Escreva as fórmulas eletrônicas do HCl e do NaOH. Então vamos lá, galerinha. Item A, não tinha segredo. Eletrônica, fórmulas eletrônicas do HCl, ó, fórmulas eletrônicas, ou chamada fórmula de Lewis. Você vai mostrar os elétrons da camada de valência. Então vamos lá. H da família 1A tem um elétron só. O Cl é da família 7A, ele deu a tabela periódica, então ele tem 7 elétrons na camada de valência. Então eles compartilham, tá aqui. Ó, não faça desse jeito. H-Cl, porque isso daqui é fórmula estrutural, ele quer fórmula eletrônica. Você pode representar assim, ou, né, representar o compartilhamento na horizontal, igual eu coloquei, ou você pode representar o par de elétrons compartilhado na vertical. Tá bom? Tá aí. E do NaOH? Vamos pensar, galera? O Na é da família 1A. Um elétron na valência. O OH, né? NaOH, vamos lembrar, é um composto iônico, então ele é formado por um cátion e um ânion. HCl não é composto iônico, então você faz o compartilhamento, mas o NaOH é composto iônico, então ele tem o cátion Na+, e o ânion OH-. Então, como que eu represento esse OH? É assim, ó, o oxigênio tem 6, família 6A, o H tem 1. Então tá aqui, ó. Pronto. O H compartilhou 1, ficou com 2. O oxigênio tem 6. Compartilhou mais 1 com H7. Mais 1 que ele vai receber do Na, porque o Na doa, o O vai receber. Ele vai ficar com 8. Mas, vamos corrigir. Então, a fórmula eletrônica seria assim, ó. Na, como ele vai doar o elétron, ele vai adquirir carga positiva. Então, vai ficar Na+. Ah, mas ele ficou sem elétron? Nessa camada, sim. Mas na camada anterior ele fica com 8. A gente não mostra. Tá? E o OH? O que vai acontecer? Ó, o O tinha 6. Ó, vou até colocar aqui os 6 elétrons dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele vai compartilhar um com H e vai receber outro do Na. Então, vou colocar de outra cor aqui, ó. Vou colocar mais pintadinho. Olha lá. Olha lá. E isso tudo passou a ter carga menos 1. Essa seria a fórmula eletrônica do, aqui de cima, do HCl e aqui do NaOH. Como é composto iônico, né? A gente representa o cátion, metal, né, que doou, e o ânion OH-. Dentro do ânion, né, tem um compartilhamento, O com H, e o oxigênio a gente representa lá. Ele tinha 6, compartilhou mais 1 com H7, mais 1 que ele ganhou do Na, ficou com 8. Ao ganhar um elétron, isso tudo, né, o OH ficou com carga negativa. É assim que a gente representa a fórmula eletrônica de Lewis. Beleza, galera? Vamos lá. Letrinha B. Bom,
Considerando, olha lá, essa questãozinha aqui eu achei complexa, achei difícil. Considerando que as densidades das soluções utilizadas seja igual a 1 kg por litro, e que o calor específico da solução resultante, então, pera um pouquinho, a solução resultante, a solução final, tem um calor específico igual a 4,2 quilojoules vezes quilo a menos 1 vezes graus Celsius a menos 1. Determine a concentração da solução de HCl. Esse calor específico, gente, não é o calor, ele fala, é o calor específico da solução resultante, ou seja, depois que você misturou as duas. Ah, então pera um pouquinho. Quantidade de calor é igual a massa vezes calor específico vezes a variação da temperatura. Então, vamos descobrir a quantidade de calor envolvida aí, ó, nessa reação. A massinha, cuidado, esses dados são dados da solução, porque o calor específico que ele forneceu é da solução resultante. Ou seja, esses dados aqui que eu vou usar também é da solução resultante. Espera um pouquinho. Qual foi a massa? Cuidado, gente. Observem as unidades, ó. Olha o calor específico, ó. Quilojoules vai ser o calor, o quê? O calor específico vai ser dado em... como está em quilo a menos 1, é porque a massa vai ser em quilos. E a variação de temperatura, ó, tem que estar em graus Celsius. Então, as unidades, você tem que obedecer as unidades do calor específico. Então, a massa, olha lá no calor específico, ó. Massa em quilo. Vamos usar em quilo. Massa de quem? Da solução. Meu, ele pegou uma solução de HCl, 1 litro, e falou que essa solução tem densidade 1 kg por litro. Ou seja, a massa desta solução, 1 kg. Ele vai misturar com uma solução de NaOH, também 1 litro. Também densidade 1 kg por litro. Então, 1 kg por litro, se ele usou 1 litro, 1 quilo. Ah, beleza. Então, a massa total, quando você mistura as duas soluções, 1 quilo de cada uma, massa total, 2 quilogramas massa. Calor específico, ele deu 4,2. E a variação da temperatura que está lá em graus Celsius, qual foi? 0,7. Portanto, a quantidade, né, de calor, e olha a unidade do calor específico, ó, quilojoules. Então, o calor que a gente vai descobrir vai estar em quilojoules. Então, se você fizer essa continha aí, 2 vezes 4,2 vezes 0,7, 5,88 quilojoules. Ótimo. Beleza. E aí? Gente, você não tem uma reação de ácido forte com base forte? Por que ele colocou só H+, ou H- água? Porque é o seguinte, ó. Vou mostrar aqui para vocês, tá? Vamos supor, a reação é entre HCl e NaOH. Ah, professor, ó, H+Cl-, Na+, OH-. Ácido mais base forma sal e água. Como HCl é um ácido forte, ele vai estar ionizado, ó, ele vai estar H+Cl-. NaOH, como é uma base forte, ela vai estar dissociada, Na+, OH-. NaCl, como é um sal solúvel, ele vai estar dissociado. E a água é um eletrólito fraco, fica H2O. Olha lá, Cl- antes, Cl- depois. Na+ antes, Na+ depois. Então, por isso que, simplificadamente, a gente representa assim, ó, H+
OH menos água. Tudo bem, galerinha? Então, vamos lá. Então, vou copiar essa equaçãozinha de novo. Ó, H+, que representa o ácido forte, com OH menos, formando água. E ele deixou bem claro, que o ΔH dessa reação é menos 58,8. Eu não vou trabalhar com o sinal negativo na regra de 3, porque o sinal negativo é só para indicar que libera calor. Então, pera um pouquinho. Para cada 1 mol de H+, né, 1 mol de ácido, a energia liberada é de 58,8. Porém, o calor envolvido nessa reação, olha lá de vermelho, foi de 5,88. Então, 5,88 quilojoules, né? Para ter essa quantidade de energia, quantos mols de H+ reagiram? X. Então, você vai achar o X, ó. É só fazer 5,88, né? Dividido por 58,8. Dá para fazer de cabeça 0,1 mol de H+. Bom, vou pegar uma outra folha aqui para a gente continuar. Só um minutinho, galera. Vou colocar um outro slide aqui. Folha não, slide, né? Ó. Então, tá aí. Então, a gente tem 0,1 mol de H+. Então, tá aí. Número de mol de H+, 0,1. Então, bom. Portanto, o que a gente pode? O H+ veio da onde? Do HCl, mas espera aí. HCl libera H+, Cl-. Se nós temos 0,1 mol de H+, significa que nós tínhamos, ó, a proporção é de 1 para 1, como é ácido forte, a gente usa a proporção. Portanto, nós tínhamos 0,1 mol de HCl. A solução de HCl, né, o volume usado de solução, vamos voltar, ó, o volume foi 1 litro de solução de HCl. 1 litro. Pô, então, concentração em mol por litro do ácido, ó, nós temos 0,1 mol em 1 litro. Então, portanto, a concentração molar do HCl, 0,1 mol por litro. Uma questão, galera, que eu achei muito difícil, tá? Entender toda essa interpretação aí, né? Achar o que macete, né? Lembrar que a massa, o calor específico que ele deu é da solução. Então, a massa que você tem que usar é da solução. Aí você achou o calor envolvido, 5,88. Aí depois tem que ir para a regra de 3. 5,88 quilojoules está para quantos mols de H+? X. Então, depois você vai fazer uma regra de 3. Achou a quantidade de H+? Aí a concentração, por fim, deu 0,1 mol por litro. Beleza? Espero que vocês estejam entendendo. Vamos lá, galerinha? Próximo exercício. Exercício 3. A reação de Landolt é utilizada para estudar a cinética das reações químicas. Nessa reação, íons IO3- reagem com íons HSO3-, produzindo íons I-. Os íons I-, o I produzido, reage com íons IO3- presentes na solução, formando I2, que é novamente convertido em I-, até que
todo o HSO3 menos seja consumido. As equações que representam as reações estão aí. 3 reações. Para a realização do experimento, um técnico dissolveu 4,28 gramas de KO3 em água, suficiente para preparar 2 litros de solução. Em seguida, uma alíquota, ou seja, né, uma pequena quantidade. Tá? Uma alíquota de 10 ml dessa solução foi transferida para um balão de 100 ml. E o volume restante foi completado com água. Qual o reagente limitante? Galera, esse item A era questão de leitura, era só tomar bastante cuidado. Quem que é o reagente, lembra? Tem 2 tipos de reagente numa equação, né? Reagente limitante é aquele que limita, ou seja, a hora que ele acaba, a reação cessa. E nós temos o reagente em excesso, que a hora que a reação acaba, uma parte reagiu, outra parte ficou sobrando sem reagir. Ele quer saber qual é o reagente limitante. Reagente limitante é aquele que limita, ou seja, quando ele acaba, a reação para. Ou seja, reagente limitante é aquele que é totalmente consumido. Quem é o reagente limitante? Olha lá. O reagente limitante é o HSO3-. Ele nem pede para justificar, mas ó, por que é o HSO3-? Pois no texto diz que todo o HSO3- foi consumido. Se ele foi totalmente consumido, ele é o reagente limitante. Tudo bem, galera? Tá aí, né? Era muita atenção. Tá bom? Na mesma pergunta, qual o agente oxidante da reação 3? Então, vamos lá. Vou sair aqui, ó. Vamos pegar a reação 3 aqui, ó. Vou pegar a reaçãozinha 3. Vou analisar o NOx dos elementos aí, tá bom? Então, tá aqui. Reaçãozinha 3. Vou aumentar um pouquinho. Ótimo. Olha lá. Vamos calcular primeiro o NOx de todos os elementos? Ó. I2. Substância simples, não tem carga elétrica, NOx 0. HNOx mais 1. Oxigênio do lado direito, menos 2. 3 vezes menos 2, menos 6. Aqui, como tem carga elétrica, é HSO3-, a soma do NOx dos elementos, como é um íon, a soma tem que dar a carga do íon, que é menos 1. Então, que número somado com mais 1 e menos 6 dá menos 1? Mais 4. 4 com 1, 5. Mais 5 com menos 6, menos 1. Então, o enxofre aqui tem NOx mais 4. Bom, água não tem carga elétrica, então a soma, né, não é um íon, então a soma do NOx é 0. H vale mais 1, 2 vezes mais 1 mais 2, oxigênio do lado direito, menos 2. Cuidado, o iodo, aqui ele está sozinho, mas ele tem carga elétrica, então a carga dele é menos 1, NOx. SO4 menos 2, tem carga, é um íon, então a soma tem que ser a carga do íon, menos 2. O O do lado direito, menos 2, 4 vezes menos 2, menos 8. Que número somado com menos 8 dá menos 2? Mais 6. E o H, como é um íon, a carga dele é mais 1. Tudo bem? Bom, vamos ver os elementos que tiveram variação de NOx. Eita. Vamos ver os elementos que tiveram variação de NOx, então. Olha lá. Iodo foi um deles. Ó. Foi de 0 para menos 1. Toda vez que o NOx do elemento diminui,
nós dizemos que ele sofreu uma redução. E olha que interessante, depois a gente vê a pergunta do exercício. Se ele sofre redução, ele faz alguém oxidar. Então, por ele fazer a oxidação em outro, né, por ele oxidar o outro, ele é chamado de agente oxidante. Então, é óbvio, se ele sofre redução, ele faz o outro oxidar. Então, agente oxidante. Bom, o outro elemento que sofreu, vamos lá, vou pegar de roxinho aqui, ó. O outro elemento que variou NOx foi o enxofre. Ele foi de mais 4 para mais 6. Toda vez que o NOx do elemento aumenta, nós dizemos que ele sofreu uma oxidação. E olha que interessante. Se ele sofre oxidação, ele faz alguém reduzir, ele faz o outro reduzir. Ele é agente redutor. Vamos voltar? Qual é a pergunta do exercício? Qual o agente oxidante? Então, vamos responder agora. O agente oxidante é a substância I2. Só uma dica. Se ele perguntasse quem é o elemento que sofreu redução, você ia colocar assim, ó, elemento iodo, ou só o I. Agora, quem age, quem atua é a substância. Então, o agente oxidante, que está de verde, não é só o I, é o I2. Tá bom? Então, esse é o agente oxidante. Letra E. Qual a concentração da solução inicial de KiO3? Vamos lá? O que ele falou no exercício? Ó, olha lá. Ele usou uma massa de 4,28 gramas. Então, a massinha de soluto, que eu simbolizo por M1, 4,28 gramas. Tá? Ele disse que a massa molar do KiO3 é 214 gramas por mol. Ele quer saber a concentração da solução inicial. Tá? Então, ele dissolveu 4,28 gramas do KiO3 em água suficiente para preparar 2 litros. Essa é a solução inicial. Porque depois ele faz uma diluição, ele coloca água, mas ele quer, na pergunta, a concentração inicial. Ele quer a concentração em mol por litro. Vamos lá, galera? Primeira coisa, vamos transformar esse grama em mol? Então, 4,28 gramas de KiO3 corresponde a X mol. A massa molar diz que cada mol tem uma massa de 214. Então, se você pegar 4,28 e dividir por 214, 0,02 mol. Bom, essa quantidade em mol, ele preparou quanto? 2 litros de solução. Então, eu tenho 0,02 mol em 2 litros. Só que ele quer saber a concentração em mol por litro, ou seja, quantos mols eu teria em 1 litro. X é igual a 0,01 mol. Aí você coloca, portanto, né, você vai ter 0,01 mol e 1 litro. Então, portanto, a concentração da solução de KiO3 é 0,01 mol por litro. Uma outra forma de você resolver é pela fórmula, que é assim, ó. A molaridade, mol por litro, é o número de mols do soluto dividido pelo volume da solução em litros. Como ele não deu o número de mols, eu vou aplicar uma formulinha para descobrir. Ó. O que é o número de mols do soluto? É a massinha do soluto dividido pela sua massa molar. A massinha, ele deu 4,28.
A massa molar, 214. Isso vai dar 0,02 mol. Aí, vamos lá. Achei o número de mol? Substitui o número de mol 0,02. O volume da solução que ele preparou, 2 litros. Olha lá. Portanto, concentração 0,01 mol por litro. Tá bom? Aí. Esse seria mais tranquilo, esse item, galera. E, na verdade, essa questão era só ter atenção. Ela não tem nada de extraordinário aqui. Porém, continuando agora, ele pergunta, considerando na letra B, considerando que a reação é de primeira ordem em relação... O que é isso? Reação é de primeira ordem em relação aos íons NO3-. Determine a relação entre as velocidades das reações. Ele quer saber essa relação aqui, ó, V1 sobre V2. Quando se utiliza a solução inicial, V1, e quando se utiliza a solução produzida pela diluição, V2, mantendo-se a concentração do HSO3- constante. Difícil, hein, galera? Chegar nessa resposta aqui. Eu acho difícil para o aluno enxergar isso. Deixa eu colocar um outro slide aqui. Bom, presta atenção. Então tá aí. V1 é a velocidade da solução inicial. Então, pera um pouquinho. Vamos lá. A nossa solução inicial acabamos de descobrir. Chamar de I de inicial. 0,01. Aqui, 0,01. Agora vamos ler. O V2 é a solução depois da diluição. Então, vou ler o texto. Ó. Em seguida, uma alíquota de 10 ml dessa solução. Então, espera um pouquinho. Essa solução inicial, ela tem uma concentração de 0,01 mol por litro. O que ele vai pegar? Ele vai pegar um volume, uma alíquota de 10 ml dessa solução. Olha lá, vamos ler. Uma alíquota de 10 ml dessa solução foi transferida para um balão de 100 ml e o volume foi completado com água. Ou seja, ele colocou esses 10 ml no balão e completou o volume com água. Então, você vai ter um volume final de 100 ml. Ou seja, ele colocou 10 ml, completou com 90 de água, porque o volume final é 100 ml. Então, depois que ele colocou água, ele fez uma diluição. Então, vamos lá. Qual é a concentração em mol por litro da solução final? Bom, o que foi feito aqui? Um processo de diluição. É óbvio que eu vou demonstrar aqui, mas nem precisa. Pode fazer de cabeça. Tá? Por quê? Concentração e volume são grandezas inversamente. Quanto maior o volume, menor a concentração. Mas quanto mais água você colocar no teu suco, mais fraco ele fica. Se o volume aumentou 10 vezes, a concentração vai ficar 10 vezes menor. Mas vamos lembrar da fórmula de diluição que diz o seguinte, ó. Concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes volume final. Professor, volume pode deixar em ml nessa fórmula? Pode, porque você tem volume dos dois lados, ó. ml de um lado, ml do outro, a unidade cancela. Então vamos lá. Concentração inicial 0,01. Volume inicial, 10. Concentração final, vou descobrir. Volume final, 100. Olha lá. Concentração da solução final, 0,001. Isso era uma parte do exercício, então já vou deixar anotado aqui, ó. Solução inicial tinha uma concentração de
0,01. Já a solução final tem uma concentração de 0,001. Bom, porque ele vai comparar as velocidades das reações da solução inicial e a solução final, ou seja, antes da diluição, comparando com depois da diluição. Então, tá aqui, ele vai comparar essas duas. Bom, o que é expressão cinética? Porque determina a relação entre as velocidades. Como que a gente calcula a velocidade? Por exemplo, galera, vamos só lembrar aqui, ó. Se eu tenho uma reação, por exemplo, A mais 2B formando C. Qual que é a expressão cinética de uma reação? A velocidade. É K, que é uma constante, vezes concentração em mol por litro dos reagentes elevado aos seus coeficientes estequiométricos. Então, A elevado a 1 e B ao quadrado. Certo? Tá. Lembrou? Então, vamos lá, vamos achar a expressão cinética. Só que olha o que ele falou. Cadê a equação, professor? Ele não deu a tabela para a gente analisar os coeficientes, mas ele deu uma dica. Quando você utiliza a solução inicial V1 e quando se utiliza a solução produzida pela diluição V2, mantendo-se a concentração de HSO3- constante. Então, ele não vai interferir no cálculo, porque a concentração desse íon nas duas é a mesma. Porém, olha o que ele fala no item B, ó. Considerando que a reação é de primeira ordem em relação aos íons IO3-. O que significa uma reação de primeira ordem? Significa que a expressão da reação 1 é igual a K vezes concentração do IO3- elevado a 1. Porque ele falou ordem 1. Se fosse em ordem 2, seria ao quadrado. Então, é IO3- de ordem 1. O outro reagente, ele fala que é mantendo-se a concentração do HSO3- constante. Então, quanto vale a concentração do HSO3-? Não sei. Ah, e o expoente dele? Ele não falou. Então, eu vou chamar de X ou Y. Vou chamar de X. Tá. V1. V2, a expressão é a mesma. Constante vezes concentração do IO3- elevado a 1 vezes concentração do HSO3- elevado a X. Bom, e aí, galera? Então, vamos lá. V1. K vezes. Quanto vale a concentração em mol por litro do IO3-? Ah, na solução inicial, 0,01. 0,01 ao quadrado. O do HSO3- eu não sei. Tá aí. Esta é a expressãozinha da velocidade inicial. E o V2? Vamos lá. K vezes. Quanto vale a concentração da solução depois que ela foi diluída? Ó, 0,001 mol por litro elevado a 1. A concentração do HSO3-, ele falou que é constante, eu não sei quanto vale. Tá aí. Tá aí a expressão cinética. O que o exercício quer saber? A relação de V1 sobre V2. Vamos lá? V1 sobre V2 é igual. O V1 é K vezes 0,01 vezes HSO3- é X. V2, K vezes 0,001 vezes HSO3- é X. Tá vendo como ele falou que é constante? Olha lá, ó, nem precisava colocar, ele some. Então, V1 sobre V2 é igual. Ó, cancela a constante também. Então, ficou 0,01 dividido por 0,001. Aí ficou fácil, né? 0,01 dividido por 0,001 dá 10. Então, V1
sobre V2 é igual a 10. Esta é a resposta, a relação de V1 com V2. Então, o cara cobra, né, muita coisa num exercício só. Uma questão muito difícil, galera. Eu acho. É uma questão complexa. Aliás, a prova da FAMEM esse ano, na minha opinião, foi uma prova muito mais complexa, muito detalhista, né? Tinha que ler com muita calma. É muito mais, uma prova muito mais difícil do que os anos anteriores. Beleza? Tranquilo? Vamos lá então, galera. Último exercício. O exercício 4. O Kevlar, todo professor dá esse exemplo aí nas aulas de polímeros, então quem assistiu essa aulinha provavelmente conseguiu fazer essa questão. Era uma questãozinha tranquila. O Kevlar é um polímero criado em 1964. Resistente ao calor e 5 vezes mais forte que o aço por unidade de peso. A figura mostra duas sequências desse polímero unidas por ligações de hidrogênio. Bom, polímeros como o Kevlar podem sofrer hidrólise. De acordo com a equação, ele foi muito bonzinho. Por quê? O que aconteceu? Vamos entender? Vamos ver, ó, hidrólise, reação com água. Então, esse polímero ele quebra na presença de água. E aí, olha o que acontece. A ligação, ó, olha o produto. Olha o produto. Ficou R1COOH. O que é isso? COOH. C dupla O, OH. Ah, então C dupla O, OH. Então, ó, o R1 e o C dupla O continuam igual. Então, a ligação quebrou exatamente depois do C dupla O. Olha lá, a ligação quebrou. E aí, o que acontece? O que aconteceu? O OHzinho da água entrou nesse carboninho aí. E aí ficou o C dupla O, OH. Ah, então tá vendo? Ele deu para você entender o que estava acontecendo. Bom, mais abaixo, vou fazer de roxo, sobrou quem? Sobrou o NH e o radical 2. Quem é que vai entrar aqui? O Hzinho da água. Por isso que o NH virou NH2. Ah, então, basicamente, a ligação que quebra é a ligação que está em azul, a ligação entre o C e o N. Quebrou. O OH da água entrou no C, o Hzinho entrou no nitrogênio. Letra A. Quais os nomes das funções orgânicas que podem ser identificadas nos produtos da hidrólise? Meu, produtos. Ele já deu. Olha o produto. Tem C dupla O, OH. Então, o nome das funções. Se tem C dupla O, OH, porque ele fala no produto, ou seja, depois que sofreu a hidrólise, vai formar o quê? Um ácido carboxílico, que é o C dupla O, OH. E o NH2 pertence à função amina. Então, as funções obtidas na hidrólise, né, quando o Kevlar se quebra, formam as funções, né, ácido carboxílico e amina. Bom, letra B. Escreva a fórmula estrutural dos monômeros. Preste atenção lá em cima, galera, na estrutura do polímero. Ó, presta atenção. Você tem C dupla O, benzeno, C dupla O, N, aí benzeno, N, aí começa a repetir de novo, ó, C dupla O. Ah, então pera um pouquinho. A partir desse outro C dupla O aqui para frente, eu não vou nem usar, porque começou a repetir. Entenderam? De novo, ó. Começa com C dupla O ligado a benzeno, outros C dupla O, mas esse outro C dupla O está ligado a um N, que está ligado a um benzeno, que está ligado a outro N C dupla O. Então, pera um pouquinho. Qual é a ligação que quebra? Ah lá, é aquela ligaçãozinha que eu fiz ali embaixo, que está em azul. A ligação entre o C e o N. Ah, então, ó, C dupla O, N. Ah lá, ó, a ligação entre o C e o N quebra. Ah lá, se você continuar a ligação entre o C e o N, quebra. Ah lá, de novo, a ligação entre o C e o N,
quebra. E aí vai quebrando. Ah, então ele quer a estrutura dos monômeros. Bom, vamos lá. Então, vamos pegar essa onde quebrou o azul. O que sobrou do lado esquerdo ali que eu circulei de preto? Sobrou um C dupla O, valência livre. Do lado do C dupla O nós temos um benzeno. E do lado do benzeno nós temos outro C dupla O. Bom, o que tem que formar naquela reaçãozinha que ele deu ali, ó? Ó, quando quebra o C dupla O, quem entrou? Não foi o OH que entrou no C dupla O, então no C dupla O entra o OH da água. No outro C dupla O, outro OH da água. Tá aí a estrutura de um monômero. Esse é um dos monômeros. E o outro? Vamos ver o que sobrou ali que eu vou circular, galera, de verdinho. Ó, a outra estrutura, o que sobrou? Sobrou um NH ligado a um anel aromático, depois outro N ligado a H. Ah lá, e cada N quebrou uma ligação. Quem é que vai entrar no N? Olha ali de roxinho na equação que ele deu. De roxinho, no N entra quem? O Hzinho da água. Olha lá. Está aí. Estão aí as duas estruturas dos monômeros. São esses dois. É um ácido carboxílico, né? Primeiro, e uma amina no outro. Então, ele te deu a equação ali pronta para você ver o que estava acontecendo e reproduzir no polímero. Então, uma questãozinha relativamente tranquila, tá bom? É isso aí, galera. Pessoal, então, tentei resolver a prova, às vezes ficou um pouco extenso, porque eu tentei explicar com cuidado aí, para ficar bem claro para vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá? E a partir do momento que sair o Nesp, a Unicamp, eu sobrando um tempinho, vou postar os vídeos das resoluções. Espero que vocês tenham gostado. Dá um like aí, tá bom? Se você gostou, se você entendeu, estou à disposição para tirar quaisquer dúvidas no privado, tá? É Thiago Scorse, o Facebook. Desculpa, Thiago SZ Lenara, o meu Facebook, tá bom? Me segue lá. E se você quiser, se inscreva no canal do YouTube que eu vou colocar as resoluções dos vestibulares, tá bom? Um grande abraço, até a próxima. Fiquem com Deus.